Saúdo a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo com a sua graça e a sua paz. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Isaías capítulo 9, eu lerei dos versos 1 a 7, e essa será a porção que, pela graça do Senhor Deus, nós iremos expor nessa manhã. Peço que os irmãos atentem, pois esta é a palavra do nosso Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Parcialmente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós te suplicamos graça. Oramos mais uma vez, porque precisamos, Senhor. Somos carentes, somos mendigos, Senhor, espirituais. E tudo o que nós carecemos, ó Deus, está em tuas mãos. Ó Senhor, fortalece-nos. Usa aquele que fala em nome do povo com o Senhor. Com graça, fale do Senhor ao teu povo. Na força do Senhor, na fidelidade da tua palavra. E que Cristo, ó Deus, seja ainda mais resplandecido em nossos corações. E nele sejamos fortalecidos, Senhor. O amemos mais. Contemplemos mais nitidamente pelos olhos vivos de nossa fé, os quais o Senhor nos deu, quando fomos regenerados, quando nascemos de novo. Tu nos formaste também, ó Deus, não só fisicamente, mas também espiritualmente, as nossas almas. Ó Senhor, Tu és o Deus da nossa salvação. Seja conosco agora, especialmente neste momento da pregação e proclamação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, geralmente, no final do ano, muitas pessoas, elas costumam a fazer muitas reflexões
não é verdade? E, inclusive, algo que acontece, digamos, juntamente com o final do ano, é exatamente as eleições de presidência. É verdade que, da última vez, muitas pessoas nós vimos estavam radiantes. Todavia, nós vemos que, nos nossos dias hoje, muitos têm olhado para o ano seguinte com saudade desse ano, que ainda nem acabou, embora já esteja praticamente no final, e olhado para o ano seguinte, não como um dia que está para raiar forte, mas um dia tenebroso, um dia de dificuldades, de perigos. Através de autoridades, o Senhor Deus, ele faz bem e protege o seu povo, e ele também traz a sua mão disciplinadora. Essas autoridades e homens vêm, e quando nós olhamos, por exemplo, no nosso caso, nós tememos. Todavia somos tentados a temer de tal modo que a nossa paz, ela, se percebermos, ela se dissipa. Ela se vai. E nós ficamos a pensar, o que vai ser de nossos filhos? O que vai ser da igreja? Dias tenebrosos vêm à nossa frente. Dias tenebrosos também estavam à frente do povo do Senhor, diante desse texto que nós aqui acabamos de ler. Dias de medo, dias de invasões que haveriam de acontecer. E preocupado com o coração do povo, preocupado o Senhor Deus com aquilo que o povo, se a alma do povo iria suportar tudo isso, preocupado com a esperança do seu povo, o Senhor envia Isaías para trazer essa profecia. Sim, é verdade que viriam dias difíceis, dias tenebrosos, são profetizados aqui em Isaías, mas o Senhor faz com que o povo dele contemple aquele sobre quem está o governo, aquele que, sendo autoridade tão diferente das outras, é a luz tão diferente das trevas. Aquele que, de fato, ilumina e faz raiar os nossos dias. E nos traz não medo, mas nos traz paz. Grande consolo. Quando nós contemplamos Ele, nós podemos então andar seguramente por onde quer que andemos. Aqui nós encontramos promessas, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós encontramos que Deus promete tirar o seu povo das trevas. Essa é a primeira promessa que vemos nesse texto. Em segundo lugar, nós vemos que Deus promete ao seu povo e a Isaías devolver alegria no culto. E em terceiro e último lugar, Deus promete o rei que trará toda essa paz sem fim. Vejamos então por partes. Em primeiro lugar, Deus promete tirar o seu povo das trevas. Aqui as trevas, ela é uma palavra que abrange muita coisa. O povo vivia em trevas, sim, e trevas estavam para chegar, mas as trevas aqui podem ser enxergadas como um distanciamento da lei de Deus. Elas podem também ser enxergadas como a confiança em si mesmo, que o povo aqui nutria. Veremos. E também ela pode ser enxergada como uma calamidade da guerra. Veja o que diz o verso número 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja, é importante nós entendermos que obscuridade é essa. Veja que o profeta diz que havia aqui a terra que estava em obscuridade, e nós encontramos Isaías dizendo no capítulo anterior, no verso número 19, quando vos disserem, consultai os necromantes e adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O povo vê o futuro e eles temem, eles se preocupam com o que haveria de vir, com o que está sendo profetizado, como eles deveriam viver. E o que eles fazem para descobrir o futuro? Eles buscam o conselho de demônios, eles buscam os necromantes. Isaías faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que já tem resposta: a favor dos vivos se consultarão os mortos? E ele direciona dizendo a lei e ao testemunho. Eles buscam conselhos enganosos, conselhos que aparentemente trarão paz e consolo ao seu coração, mas eles estão quebrando a lei do Senhor. Eles estão se distanciando da lei do Senhor. Se alguém não encontra aquilo que quer na lei do Senhor, isso que está sendo buscado, não se precisa saber. O Senhor já nos falou tudo em sua lei, mas nós percebemos como o homem, ele é ávido para buscar informações e informações diversas sobre o futuro, sobre diversas coisas essas que Deus não lhe fez saber. O povo estava assim, distante da lei do Senhor. Mas não somente isso, perceba que o próprio rei, aqui é importante olhar para a figura do rei. Acais era o rei naqueles dias. E o rei influenciava muito o povo, na sua postura, nas suas atitudes. E Acais, você pode ler, abra sua Bíblia lá em Isaías 7, no verso número 4. Acais também está distante em grandes trevas, distante da lei do Senhor. O Senhor diz: acautela-te, aquieta-te, não temas, não te desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tição fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, que era, da Síria, da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Rezim era o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, era o rei do reino do norte. Deus dá um conselho a ele. Deus traz a sua santa lei para Acais. Mas o que ele faz? Veja o que diz o verso 10. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. E o que Acais diz? Eu não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Ainda traz um ar de piedade. E o Senhor Deus então diz, diz ao profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar dos homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Veja como Acais, o próprio Acais, aquele que deveria liderar o povo, a lei do Senhor, ele estava distante, ele estava em trevas, ele rejeita o conselho do Senhor. Aqui o povo está em trevas. A palavra de Deus ali é dita que ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos. E quando nós nos apartamos dos conselhos dele, nós estamos em trevas. Nós buscamos algum conselho, porque não ficamos sem conselhos, mas estamos em trevas. Mas, meus irmãos, nós olhamos para o texto lá de Mateus 4, que lemos na liturgia, e é exatamente a citação desse texto aqui da profecia de Isaías. Sim, havia ali obscuridade naqueles dias, não só para o povo de Deus, mas também para gentios. Na região de Zebulon e Naftali, era exatamente a região
que Irão deu, aliás, que Salomão deu a Irão, o rei de Tiro, em pagamento das madeiras que ele trouxera a Jerusalém. Habitava ímpios, povos pagãos ali. E para lançar a luz prometida ao seu povo, o Senhor também promete a gentios. Ele diz que naqueles dias, nos primeiros tempos, haveria obscuridade. Mas diz o texto, nos últimos dias, perceba que Isaías está profetizando, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa luz foi exatamente o próprio Cristo que apareceu, e diz o texto lá em Mateus 4, que ele passou a pregar: arrependei-vos e crede. Ainda que o povo estava distante da lei do Senhor, Isaías está profetizando que viria a própria palavra, o próprio verbo, para pregar ao seu povo e trazer de volta a luz. O Senhor nos ilumina pela sua palavra. E quando Ele nos ilumina, não vemos apenas dentro de nós. Nós vemos o seu Filho. Nós vemos todo o resto ao redor. A luz está sendo profetizada para que as trevas do distanciamento da palavra se afastem. Mas não somente isso. As trevas também da confiança em si mesmo. O contexto nos mostra como o Império Assírio estava em decadência. O Império Assírio era um grande império daquela época. Mas eis que os reis que começaram a assumir não continuaram os feitos dos reis anteriores. E todos os povos ao redor experimentaram uma certa tranquilidade. E o que aconteceu? O povo do Senhor começou a confiar em si mesmo. Diante de um certo espaço para viver tudo o que eles queriam, o povo de Deus começou a confiar, até mesmo pensar que a paz vinha porque eles mereciam essa paz. O povo confiava em si naqueles dias. Deus deu paz, mas não para que confiassem em si mesmos. Eles confiavam no seu braço. E o povo então passou a confiar que gozava a paz porque merecia. Veja o que diz o Senhor Deus testemunhando sobre o seu povo lá em Isaías 1. No verso de número 2, diz a profecia: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor salvou o seu povo. O Senhor caminhou com ele. E o Senhor compara o seu povo a um animal que conhece o seu dono. Pode até mesmo ser agressivo com outros estranhos, mas não ofende, não atenta contra o seu dono. Mas o povo do Senhor não reconhecia os próprios cuidados e o amor do Senhor Deus. Eles tinham confiado em si mesmos. Eles engordaram. Eles esqueceram do Senhor. E por isso eles andavam em trevas. Como anda enganado aquele que confia em si? Como de fato anda em trevas aquele que confia em si? E especialmente o rei, mais uma vez. Especialmente o rei trazia trevas para o povo. Você pode ler depois no 2 Reis 16 como Acais, ele, ao ver que o rei do norte vinha contra ele, e também o rei da Síria, ao invés de confiar no Senhor, ele vai buscar Tiglat-Pileser, o rei da Assíria. E ele, inclusive, pega itens da casa do rei e leva para esse rei, prestando adoração, de certa forma, confiando
no rei da Síria, não no Senhor. Ora, meus irmãos, aquele povo estava em trevas porque estava distante da lei de Deus, porque confiava em si ou em homens, mas também por causa da calamidade da guerra que estava para vir. Perceba, o Senhor diz lá em Isaías 7, verso 17, que faria vir sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. O Senhor viu que o povo confiava na Assíria. E é exatamente esse instrumento de adoração que o povo estava usando, que o Senhor agora vai voltar contra o próprio povo. E ele diz: eu vou fazer vir a Síria sobre vocês. E você sabe como é uma guerra. Nós temos visto, inclusive, em nossos dias, apesar de não se falar tanto mais na Ucrânia, quanto à devastação. Como muda uma sociedade. E é por isso que Isaías fala aqui sobre os despojos, no verso 3, sobre os despojos. Porque sim, de fato, aquele povo iria vencer o povo do Senhor Deus, iria saquear, iria levar tudo, inclusive as coisas do templo, que Deus separava para aquele uso do culto apenas. O povo seria envergonhado. Haveria trevas naquele dia. As famílias seriam devastadas, os filhos seriam tomados. E eles agiriam como bem queriam. O povo de Deus estaria aparentemente entregue nas mãos desses homens terríveis. Havia trevas. Trevas porque eles estavam distantes do conselho de Deus. Trevas porque eles confiavam em si mesmos. E trevas porque o império assírio estava para devastar o povo de Deus. Mas perceba que, diante de tudo isso, o Senhor olha para o coração do seu povo, e embora o seu povo fosse de fato merecedor de tudo, de todas as trevas e todos os juízos aqui profetizados, o Senhor olha para o coração daqueles que Ele salvou. E Ele não os deixa em desespero. Veja, nós vimos que Ele promete a grande devastação. Ele está mostrando a grande devastação das trevas. Mas agora nós vemos que Deus promete ao seu povo e a Isaías retornar a alegria diante dele, e especialmente no culto. Veja o que diz o verso número 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que eles feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Perceba, é interessante aqui, Isaías tomando ciência dessa promessa. Deus fazendo com que ele entenda essa promessa. Quando nós olhamos as profecias, nós não costumamos olhar para a figura do profeta, aquele que está ouvindo de Deus a profecia e falando ao povo o que se passa no coração dele, o que se passa na mente de Isaías. Quando Deus chama Isaías, lá em Isaías 6, e diz: vai, Isaías, vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Ele está falando a Isaías. Ele está dizendo: Isaías, você vai pregar, e você, Isaías, pela tua pregação, vai tornar insensível o coração deste povo. Endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Que profecia dura, que mensagem dura, específica, Isaías tinha para transmitir. Como estava a cabeça de um pregador
que ao pregar, saberia que iria afastar o povo de Deus, ia fechar os olhos, ia fechar os ouvidos, ia fechar o coração. E como um pregador que deseja que os seus ouvintes sejam salvos, o coração de Isaías, ele entende, mas ele se dói. E é por isso que Isaías diz no verso de número 11, até quando, Senhor? Isaías 6:11, até quando, Senhor? E Isaías entende. Ele entende como o povo iria por um tempo ficar de fato em trevas, por estar afastado de Deus. A mensagem iria afastá-lo, e ele pergunta então, até quando, Senhor? Agora, em Isaías 11, aliás, Isaías 9, o que diz a profecia? Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti. Aquele povo que Deus diz, vocês vêm, mas as suas mãos estão sujas. Quando vocês vêm trazer ofertas para mim, quando vocês vêm orar, eu não quero ouvir. Se lavem. Eles iam diante do Senhor, mas iam confiando em si e nas ofertas meramente. Eles compareciam diante do Senhor, mas para eles era suficiente o fato de estar diante da presença do Senhor e trazerem meramente ofertas. E seus corações estavam longe do Senhor. O corpo deles estava diante do Senhor, mas a alma deles não estava diante do Senhor, não se alegravam no Senhor. Isaías sabia disso. E agora vem a profecia, dizendo que eles iriam se alegrar. Perceba que Isaías ele fala com Deus aqui no verso número 3. Tu tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles quem? O povo, diante de ti, diante do Senhor, ó Deus. Como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. O povo, agora, há uma promessa para que eles se alegrem. Antes, Isaías recebeu uma palavra de que eles iriam ter os corações fechados. Mas agora Isaías vê luz. Ele vê que o povo iria se alegrar diante do Senhor. Essa expressão diante do Senhor nas Escrituras nos fala acerca do culto. De fato, Deus comparecia de forma especial diante do seu povo. Estava de forma especial diante do seu povo. Isaías, então, aqui recebe essa profecia. Ele toma ciência disso ao profetizar. E perceba que, então, Deus agora promete reformar o coração do povo e dar alegria verdadeira e sincera por causa da presença de Deus. Não, eles não iriam mais agora lidar com o culto de forma meramente externa. A alegria deles não estava meramente em ter um nome escrito ali, no meio do povo, mas a alegria deles, veja, estava diante do Senhor, estava no Senhor. E Deus promete aumentá-la. E por que Deus faz isso? Diz o verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. O Senhor Deus iria enviar os assírios. Os assírios iriam invadir a terra. Eles iriam tomar aquilo que estava no templo e não haveria mais culto. Depois o povo vai, então, inclusive para a Babilônia, e eles ficam sem culto. Eles ficam, de certa forma, sem alegria. E Deus agora irá devolver a alegria, quebrando o jugo dos inimigos, derrotando os inimigos. Mas não somente, meus irmãos, os inimigos. O maior inimigo do povo de Deus é Satanás e, inclusive, o pecado. Era o pecado que estava levando o povo para as trevas. Era o pecado que estava afastando o povo do Senhor. E era exatamente o pecado que o Senhor iria destruir
Foi ele que, inclusive, foi destruído na cruz, quando o Senhor morreu, à semelhança de Sansão, quando quebrou as colunas. Ora, nós vemos aqui a promessa do Senhor, fazendo com que as trevas se dissipem. A promessa do Senhor fazendo com que o povo se alegrasse diante dele. Mas em terceiro e último lugar, por que viria toda essa alegria? Qual é o real motivo dela? Quem traria essa alegria e essa paz? Diz o Senhor na profecia, no verso número 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Você sabe que este rei, ele foi prometido ao longo da história do povo do Senhor. E o povo não tinha ainda nitidamente o entendimento de quem seria esse rei. Porque esse rei era um rei que iria agir de forma, inclusive, no meio da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esse rei trazia características divinas que nenhum homem normal poderia fazer. Quem era esse rei? Senão aquele que nasceu por obra e graça sobrenatural no ventre de Maria. Perceba que o texto faz alusão ao menino que nasce. E esse menino, ele tem um governo sobre os seus ombros. Quando alguém recebe uma responsabilidade e essa pessoa ela percebe essa responsabilidade que tem sobre si, alguém bate nas costas e diz: "Você sentiu nos ombros, não é? Esse peso". É assim quando os pais, os maridos se casam, e as mulheres também. É assim quando o pai e a mãe descobrem que terão um filho para criar. Há uma responsabilidade sobre os ombros. E ao mesmo tempo dizendo: eu vou tomar essa responsabilidade. Eu vou lidar com ela a partir de agora. Pois estava sobre os ombros dele esse governo. Estava sobre os ombros de Cristo tirar o povo das trevas. E não somente foi colocado sobre os seus ombros, como que forçado. A ideia de ter sobre os ombros aqui é alguém que não somente percebe essa responsabilidade, mas aceita e a toma e a veste como alguém que veste uma roupa militar e marcha triunfante para destruir o inimigo. O governo está sobre os seus ombros. Ninguém tomou o maior peso. Não há nenhuma responsabilidade maior que alguém possa ter, um ser humano na Terra possa ter, do que essa, de afastar o povo do Senhor dos seus pecados, de levá-lo à luz, de afastá-lo do pecado e de vencer os inimigos do seu povo. O Senhor Jesus percebe, ele toma esse peso sobre os seus ombros. Ele não irá apenas destruir o inimigo do Senhor, que era do seu povo, que era a Síria. Ele iria destruir todos que se levantassem contra o seu povo. Nós vemos isso ao longo da história. O Senhor dando cabo ao seu tempo de cada um que se levantava contra o seu povo. Inclusive, Herodes foi comido de bicho.
Ele recebe esse governo sobre os seus ombros. E o nome dele aqui fala acerca daquilo que ele faz também ao seu povo e da sua relação com Deus. Ele é o rei distinto, de fato. O seu nome será maravilhoso conselheiro. Ora, meus irmãos, o conselheiro era alguém que aconselhava o rei naqueles dias. Mas de forma curiosa, ele é o rei e o conselheiro ao mesmo tempo, porque ele não precisa receber conselho de alguém, ele é o próprio Deus. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele é sábio, e nós olhamos de fato para aquele menino e vemos quando os seus pais o levaram para o templo, com quem ele conversava. Ele debatia sobre a lei com os doutores da lei. Talvez ele estivesse ali 12 anos. Era geralmente a idade que os meninos eram levados para o Bar Mitzvah, exatamente essa festa em que eles eram reconhecidos já como homens. O Senhor Jesus, aquele menino, estava falando sabedoria, ela estava nos seus lábios. Ora, meus irmãos, nós vemos que o nome dele é maravilhoso conselheiro. Ele não é apenas um conselheiro, mas ele é maravilhoso. Alguém que o contempla, de fato, não apenas ver bons conselhos. Alguém que o contempla não apenas ver uma boa moral. Alguém que o contempla consegue saborear, consegue perceber a maravilha dos seus conselhos. Não se alimenta apenas deles, mas delicia-os. Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas não apenas ele é maravilhoso conselheiro, o seu nome também é Deus Forte. Ele seria um menino, mas ao mesmo tempo Deus. Um menino, mas ao mesmo tempo Deus. Isaías 7,14 também já foi profetizado. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, Deus conosco. Ele é Deus. Ele seria, e como de fato nasceu e foi, e é Deus forte. E ele é mostrado como Deus forte a um povo que buscava ídolos. Um povo que confiava, como Acais, colocava a sua confiança, o seu coração em ídolos fracos. E depois experimentavam serem quebrados. Porque é assim que funciona a idolatria. Quando alguém coloca a sua confiança plena em alguém ou em algo, e o seu Deus quebra o ídolo, a vida da pessoa também fica quebrada. Mas ele não é um Deus fraco. Ele é um Deus forte. Você pode confiar. Você pode colocar a sua confiança nele. Ele é o Deus forte. Ele é tão forte. E ele de fato é tão Deus que ninguém tirou a vida dele. Aquele centurião que estava ali embaixo na cruz, o viu bradar. E quando ele bradou, ele mesmo expirou depois. Ninguém tirou a vida dele. Ele morreu exatamente no segundo que ele queria morrer. Ele é Deus forte. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Mas em terceiro lugar, ele é o Pai da eternidade. Ele é possuidor da eternidade. O povo estava aqui para ser invadido pelos assírios. E alguns, inclusive, seriam mortos. E o povo temia. Temia ser dizimado e sumir do mapa, sumir da história. E aqui está este rei profetizado, o Pai da eternidade, aquele que é dono da eternidade.
e coloca a eternidade no coração do seu povo, não apenas como seres humanos, mas concede essa eternidade ao seu povo para que ele dure para sempre. Ele é o Pai da eternidade e o seu povo nunca seria dizimado. Mas em quarto e último lugar, o seu nome também é Príncipe da Paz. E a paz na Escritura é algo muito maior e mais abrangente e amplo do que nós geralmente falamos. Não é meramente a ausência de guerra, ou não é meramente não ter conflito com alguém. A paz é prosperidade. É uma ideia muito mais ampla. É uma ideia de viver em tranquilidade e segurança e continuar prosperando em todos os aspectos, trabalho, família e especialmente no relacionamento com Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele traz toda essa paz e ele dá ao seu povo, a um povo que estava em face de vir para ser destruído e invadido. E pensava em como seriam suas famílias. E qual a finalidade, indo para aqui a última parte desse sermão? Qual a finalidade deste governo? Diz o verso 7, para que se aumente o seu governo. E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Esse governo, ele está sendo colocado para que ele mostre-se crescendo. E de fato é assim. Nós vemos esse rei sendo prometido lá em Gênesis 3. Queria pisar e esmagar a cabeça da serpente. E desde então, esse anúncio vem crescendo e crescendo cada vez mais. Desde Gênesis 3,15. Depois Reis. Depois Davi, aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Depois outros reis. Até que chegue o Senhor Jesus, venha o seu Espírito, o Espírito do Rei. E no final de todas as coisas, ele virá para consumar todo o seu domínio. E com o sopro de sua boca, ele irá destruir de forma consumada os seus inimigos. O seu reino vem aumentando. Não as trevas iriam aumentar. Elas podem por um tempo aumentar. Mas olhando para toda a história, é o seu reino que aumenta. Até que ele venha. E venha a paz sem fim. Sobre o trono de Davi, aquele que é conhecido como o pai dele, ele é filho de Davi. Para estabelecer o juízo e a justiça. E para sempre. Perceba que o próprio Deus promete isso. Ele diz: o zelo do Senhor fará isso. O Senhor está jurando que ele fará. Isso é verdade não apenas naqueles dias. Ainda continua sendo verdade. Ora, meus irmãos, que aplicações esse texto, esta profecia, estas promessas da libertação das trevas, da libertação de uma mera formalidade no culto, para alegria no culto diante do Senhor. Promessa desse rei que viria trazer essa paz. Que aplicações isso traz no nosso coração? Em primeiro lugar, perceba, Cristo, ele nos deu a eternidade. E nada nem ninguém pode exterminar o povo de Deus. Nada nem ninguém pode exterminar o povo de Deus. Nós vivemos os nossos dias e nós por vezes podemos até esquecer. Nós esquecemos que já estamos no ano 2022, depois da vinda de Cristo. Nós esquecemos, meus irmãos, que já há uma história longa que já se passou. Nós esquecemos que o povo de Deus já foi quase exterminado muitas e muitas vezes.
Nós esquecemos isso. E vivemos os nossos dias como se fôssemos os primeiros integrantes do povo de Deus. Ele é o Pai da eternidade. E Ele não deixará que o seu povo seja extirpado. Porque nós nos trancamos. Porque nós nos aceitamos fazendo contas. E mais contas. Tentando nos proteger de uma situação financeira que irá acabar, talvez, com a nossa família. Porque nós ficamos tão amedrontados com o futuro de nossos filhos. O povo de Deus não vai ser extirpado. Ele é o Pai da eternidade. Você contempla esse rei? Você contempla de fato ele? Sim, é verdade que nós temos que nos precaver. Com certeza. E usar todos os meios que podemos. Mas a eternidade nos foi dada por Ele, o Pai da eternidade, para vivermos para sempre com Ele, no reino que Ele já foi preparar. Em segundo lugar, você tem se alegrado diante dele? Aqui há uma promessa. Há uma promessa para que nós tenhamos a alegria retomada em nossos corações, em sua presença, especialmente no culto. Perceba, nós vivemos uma vida corandel. Tudo que nós fazemos, o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Quando nós comemos, nós estamos diante de Deus, de certa forma. Quando bebemos um copo de água, estamos diante de Deus, de certa forma. As crianças brincam em todo lugar e quando estão brincando, estão diante de Deus. Mas aqui no culto, de forma especial, nós estamos diante dele. Há uma alegria reservada para este momento que não pode ser usufruída em nenhum outro lugar, senão na Assembleia Solene. Alegria de ter o rosto resplandecido, de contemplar aquele que é eterno, aquele que nos salvou e nos guiará para o seu reino para sempre. Aquele que nos alimenta, aquele que nos recebe diante da sua presença e não nos destrói. Você tem e experimenta essa alegria? Você tem tido ela diante do culto? Meus irmãos, como nós também precisamos não só apenas cuidar do nosso coração, mas nós precisamos também reparar dos nossos filhos, à medida que eles vão crescendo. Se eles, na medida que Deus dá a eles entenderem, se eles experimentam alegria diante do Senhor. Você deve perguntar ao seu filho. Você deve tentar perceber isso. Há uma promessa para que nos alegremos nele. Não uma alegria falsificada, fabricada por nós, mas a alegria verdadeira de ser restaurado a cada culto diante da presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, você tem confiado nele? Ele de fato é o Deus de sua vida? O povo do Senhor buscava necromantes. Os conselhos dos necromantes naqueles dias. E diz o texto que eles estavam em trevas. E quando buscamos os conselhos de outros que não Deus, ou até mesmo os nossos próprios, nós andamos em trevas. Quando confiamos nos nossos métodos, nós estamos em trevas, ainda que sejamos salvos. Você tem confiado nele?
Na criação dos seus filhos, você tem confiado naquilo que você faz? Ou na graça que pode convertê-lo? Ora, irmãos, nós poderíamos aqui continuar contemplando esse rei. Mas basta que acabemos aqui. Aqui essa promessa. Continuemos contemplando, refletindo nele. O sermão continua em casa e nas conversas. Deve continuar. Que Deus nos abençoe e nos faça experimentar este rei de fato. E que ele seja de fato o guia de nossas vidas. Desde agora e para sempre. Amém.